A estagiária tímida, sem jeito, cumprimentou o visitante surdo em sinais. Ela nem percebeu que, a poucos metros, o milionário observava cada gesto em silêncio. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O relógio despertou às 4h45 da manhã, ecoando pelo pequeno quarto que Luísa Santos dividia com a irmã mais nova. Ela o desligou rapidamente, temendo acordar Beatriz, que ainda tinha 2 horas de sono pela frente. Na penumbra, tateou o chão frio de cerâmica barata até encontrar os chinelos gastos, deslizando para fora do colchão com a habilidade de quem repetia o mesmo ritual há quase 1 ano. O apartamento de 2 cômodos na zona leste de São Paulo ainda estava mergulhado no silêncio quando ela passou pela cozinha integrada à sala. Sua mãe, Dona Cida, havia deixado a garrafa térmica pronta na noite anterior, com um bilhete carinhoso. Tenha um bom dia, filha. Tem tapioca na geladeira. Luísa sorriu, apreciando aquele pequeno gesto que tornava a rotina exaustiva um pouco mais suportável. Enquanto esperava a água do chuveiro esquentar, ou pelo menos deixar de ser completamente gelada, Luísa ensaiava mentalmente as tarefas do dia. Era quinta-feira, dia de reunião com possíveis investidores no escritório de arquitetura onde estagiava. Havia ficado até tarde organizando as pranchetas e imprimindo os projetos para a apresentação, mas ainda se sentia insegura. 6 meses de estágio e a sensação de não pertencer àquele ambiente sofisticado do Centro Financeiro de São Paulo persistia como uma sombra. O banho rápido serviu menos para despertar e mais para cumprir o ritual diário de preparação. Vestiu-se com esmero. A saia azul marinho, comprada em promoção, a blusa branca passada na noite anterior e o colete que havia conseguido em um brechó por uma fração do preço original. Para completar, os únicos sapatos sociais que possuía, já com o salto levemente gasto, mas ainda apresentáveis se ninguém olhasse com muita atenção. Às 5h20, Luísa já esperava no ponto de ônibus escassamente iluminado, junto a outros trabalhadores de rostos marcados pelo cansaço antecipado. Tinha pela frente um trajeto de quase 2 horas. Ônibus até o terminal, metrô lotado e mais uma caminhada de 15 minutos até o imponente edifício espelhado onde funcionava o escritório Alves Cordeiro Arquitetura. Deus me livre perder esse estágio, murmurou para si mesma, ajeitando a mochila surrada que carregava os livros da faculdade para as aulas noturnas. Já pensou ter que voltar para Lafayette? Mãe ia ter que voltar a trabalhar em 2 casas. O trajeto diário era seu momento de reflexão, de lembrar por que enfrentava tudo aquilo. Não era apenas por ela, que cursava arquitetura com bolsa parcial numa faculdade particular, mas pela família inteira. Desde que seu pai adoecera 3 anos antes, a mudança para São Paulo havia sido a alternativa para buscar tratamento médico e oportunidades melhores. A pensão por invalidez mal cobria os remédios, e o salário de diarista da mãe sustentava o básico. A bolsa de estágio de Luísa, embora modesta, fazia diferença significativa no orçamento familiar. No metrô, Luísa tentou revisar mentalmente algumas especificações técnicas que precisaria apresentar caso fosse solicitada pela chefe. A arquiteta Marina Alves, sócia majoritária do escritório, era conhecida tanto por seu talento quanto por seu temperamento exigente. Aos 28 anos, já tinha conquistado prêmios nacionais e internacionais com seus projetos sustentáveis. Para Luísa, ela representava tudo o que almejava ser profissionalmente, embora a frieza com que tratava os subordinados a intimidasse. Quando finalmente chegou ao escritório, o relógio marcava 7h15. Ainda tinha 45 minutos antes do início oficial do expediente. Tempo suficiente para organizar sua mesa, revisar as apresentações e, principalmente, tomar um café para espantar o cansaço que já começava a pesar sobre suas pálpebras. O prédio estava quase vazio àquela hora, exceto por alguns seguranças e o pessoal da limpeza. Luísa cumprimentou seu Josias,
O porteiro que sempre guardava um sorriso especial para ela, desde que descobriu que vinham da mesma região de Minas Gerais. "Madrugando como sempre, menina", ele comentou, passando o crachá de visitante temporário que ela usava há 6 meses. "Preciso adiantar umas coisas, seu Josias. Hoje tem reunião importante. Vi no sistema que tem gente graúda chegando. Capricha lá." Luísa assentiu, grata pela gentileza. No 20º andar, usou sua chave para entrar no escritório ainda escuro. Acendeu apenas as luzes da copa e de sua estação de trabalho, não querendo desperdiçar energia. Ali, sozinha no silêncio da manhã, sentia-se menos deslocada, como se pudesse fingir, ao menos por alguns minutos, que aquele espaço também lhe pertencia. Preparou café na máquina sofisticada que ainda a intimidava com seus muitos botões e levou a xícara para sua mesa, a menor e mais afastada do grande salão de trabalho coletivo. Abriu o notebook, presente de formatura do ensino médio que seus pais compraram em 12 vezes, e começou a revisar a apresentação que ajudara a montar. "Preciso melhorar esse slide", murmurou para si mesma, ajustando alguns elementos do projeto que seria apresentado mais tarde. Seu celular vibrou com uma mensagem da mãe. "Já chegou, filha? Seu pai está bem hoje, tomou café e foi com o Tiago na fisioterapia. Não esquece de almoçar direito", respondeu com um emoji de coração e voltou ao trabalho. O tempo passou rapidamente e antes que percebesse, ouviu o barulho do elevador chegando ao andar. Olhou no relógio. 7h50. Provavelmente era Neide, a secretária, sempre a primeira a chegar depois dela. Mas para sua surpresa, quem entrou foi a própria Marina Alves, impecável em seu terninho cinza e saltos que a faziam ainda mais alta do que já era naturalmente. Luísa endireitou-se na cadeira, sentindo o coração acelerar, como sempre acontecia na presença da chefe. "Bom dia, Luísa." A voz da arquiteta soou mais suave do que o habitual, pegando-a de surpresa. "Chegou cedo hoje." "Bom dia, doutora Marina." Luísa levantou-se por reflexo. Estava apenas revisando os slides para a reunião. "Ótimo." Marina deixou a bolsa sobre sua mesa e se aproximou da estação de Luísa. "Precisamos conversar sobre hoje. Temos mudanças no plano." Luísa sentiu o estômago afundar. Mudanças de última hora nunca eram boas notícias, especialmente em dia de apresentação. "Algum problema com o projeto?" perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. "Não com o projeto em si." Marina parou ao lado dela, olhando para a tela do computador. "Mas com quem virá vê-lo? Acabei de receber uma ligação. Rafael Almeida estará pessoalmente na reunião." O nome não precisava de explicações. Mesmo Luísa, vinda de uma realidade distante dos círculos empresariais de São Paulo, conhecia a família Almeida, proprietária de um dos maiores grupos imobiliários do país. Se antes estava nervosa, agora sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. "Achei que viria apenas o Sr. Mendes, do departamento financeiro deles", Luísa comentou, lembrando-se da pauta original. Essa era a ideia. Mas parece que o próprio Rafael resolveu se envolver diretamente neste projeto. Marina olhou diretamente para Luísa, algo raro. "Você organizou as maquetes físicas?" "Sim, estão na sala de reuniões. Fiz aquelas etiquetas explicativas que a senhora pediu e..." "Bom," Marina a interrompeu. "Preciso que você fique disponível durante toda a reunião. Normalmente não pediria isso a uma estagiária, mas você conhece esse projeto melhor que alguns dos arquitetos juniores. Se houver perguntas técnicas específicas sobre sustentabilidade, posso precisar da sua contribuição." Luísa piscou várias vezes, processando o que acabara de ouvir. Era praticamente um elogio vindo de Marina, e a primeira vez que sugeria que Luísa poderia participar ativamente de uma reunião daquele nível. "Claro, ficarei à disposição", respondeu, sentindo uma mistura de medo e um inesperado orgulho. "E Luísa?" Da Marina já se afastava em direção à sua sala. "Você tem conhecimento em Libras, não é? Li no seu currículo."
Sim, tenho. Minha avó perdeu a audição quando eu tinha 10 anos, então aprendi para me comunicar com ela. Excelente. Um dos assessores do Sr. Almeida é surdo. Talvez seja útil. Com isso, Marina entrou em sua sala, deixando Luísa ainda mais nervosa do que antes. Nas 2 horas seguintes, o escritório foi tomando vida. Os demais funcionários chegaram. Os telefones começaram a tocar. E a agitação pré-reunião tomou conta do ambiente. Luísa manteve-se concentrada, verificando cada detalhe, temendo cometer algum erro justamente naquele dia tão importante. Às 10h em ponto, a recepcionista anunciou pelo telefone interno. Os visitantes haviam chegado. Luísa observou Marina e os outros 2 sócios dirigirem-se ao hall de entrada para recepcionar pessoalmente os representantes do Grupo Almeida. De seu lugar, podia ver apenas parcialmente o grupo que entrava. Homens de terno escuro, pastas de couro, o brilho discreto de relógios caros. Luísa, traga as amostras de materiais para a sala de reuniões, por favor, pediu Carlos Cordeiro, o sócio mais jovem, ao passar por sua mesa. Ela assentiu e rapidamente reuniu a caixa com amostras de materiais sustentáveis que seriam utilizados no projeto. Quando entrou na ampla sala de reuniões, todos já estavam acomodados ao redor da grande mesa oval. Foi então que o viu pela primeira vez. Rafael Almeida não se parecia em nada com a imagem que Luísa havia construído mentalmente. Ao invés do executivo envelhecido e arrogante que imaginara, viu um homem que não devia ter mais de 35 anos. Alto, de ombros largos, sob o terno azul marinho perfeitamente cortado, tinha o rosto marcado por uma barba bem aparada e olhos atentos que pareciam avaliar tudo ao redor com genuíno interesse. Seus cabelos castanhos exibiam fios grisalhos prematuros nas têmporas, dando-lhe um ar de maturidade que contrastava com a juventude do resto de suas feições. Luísa depositou a caixa discretamente sobre o aparador e começou a organizar as amostras, tentando não chamar atenção. Estava prestes a sair quando notou um homem mais jovem, de terno cinza, que fazia alguns gestos para Rafael. Reconheceu imediatamente a língua de sinais e percebeu que este devia ser o assessor surdo mencionado por Marina. O que aconteceu em seguida foi puro instinto. Quando o assessor virou-se em sua direção, buscando a localização das amostras que ela acabara de organizar, Luísa automaticamente sinalizou em libras. Bom dia, estão aqui as amostras. Posso ajudar em algo mais? O rosto do rapaz se iluminou com surpresa e gratidão. Ele respondeu rapidamente. Obrigado. É raro encontrar alguém que fale nossa língua em reuniões como esta. Luísa sorriu, respondendo ainda em sinais. Minha avó é surda. Aprendi desde pequena. Foi nesse momento que sentiu um olhar intenso sobre si. Virando-se levemente, percebeu que Rafael Almeida a observava com uma expressão indescritível. Uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu nomear. Sentiu o rosto esquentar instantaneamente e baixou os olhos, desejando poder desaparecer. Luísa. Poderia trazer água para nossos convidados? A voz de Marina quebrou o momento, trazendo-a de volta à realidade. Sim, senhora. Com licença, murmurou, saindo rapidamente da sala, sentindo o olhar de Rafael Almeida acompanhando-a até a porta. Na copa, respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração acelerado. Por que estou assim? Perguntou-se enquanto enchia a jarra de água. É só mais um cliente rico. Não é nada demais ter sido educada com o assessor dele. Mas quando retornou à sala de reuniões, algo havia mudado sutilmente na atmosfera. Rafael Almeida agora ocupava um lugar diretamente no seu campo de visão, e cada vez que ela se movia para servir água ou ajustar algo na apresentação, podia sentir aqueles olhos atentos seguindo seus movimentos. A reunião transcorreu com a apresentação meticulosa do projeto, um complexo residencial e comercial que seguia rigorosos padrões de sustentabilidade, a especialidade do escritório. Marina conduzia a explicação com sua habitual competência, enquanto os demais sócios complementavam com detalhes técnicos e financeiros.
Em determinado momento, quando discutiam sobre o sistema de captação de águas pluviais, Rafael fez uma pergunta técnica que pegou os presentes de surpresa. Houve um breve silêncio constrangedor até que Marina se virou para Luísa, que permanecia discreta em um canto da sala. Luísa, você poderia explicar essa parte? Você acompanhou de perto essa etapa do projeto. Luísa sentiu o chão sumir sob seus pés. Todos os olhares se voltaram para ela, inclusive o de Rafael Almeida, agora com uma expressão de curiosidade evidente. Engoliu em seco, ajeitou-se e, surpreendendo a si mesma, começou a explicar com clareza o sistema de captação e reutilização que haviam projetado, inclusive mencionando um estudo de caso semelhante que conhecera em sua cidade natal. Quando terminou, notou que Rafael a observava com um sorriso discreto. Ele fez um breve gesto para seu assessor surdo, que então sinalizou para Luísa. Ele pergunta se você participou diretamente da concepção desse sistema. Luísa respondeu em libras, consciente de que todos a observavam. Apenas ajudei com a pesquisa e alguns cálculos. O conceito é da doutora Marina. O assessor traduziu e Rafael assentiu, parecendo satisfeito. Virou-se então para Marina. Você tem uma equipe excelente, inclusive seus estagiários. Impressionante. A reunião prosseguiu por mais 1 hora com Rafael demonstrando cada vez mais interesse no projeto. Quando finalmente terminou, com promessas de um retorno positivo nos próximos dias, Luísa já se preparava para seu ritual de discrição. Sair silenciosamente, voltar à sua mesa e esperar as orientações seguintes. Estava recolhendo algumas anotações quando sentiu alguém se aproximar. Ergueu os olhos e encontrou Rafael Almeida parado a poucos passos, observando-a com uma expressão amigável. Você tem um nome? Perguntou ele em tom casual. Luísa. Luísa Santos, senhor, respondeu sentindo o rosto esquentar novamente. Luísa. Ele repetiu o nome como se o estivesse experimentando. Onde aprendeu Libras tão fluentemente? Com minha avó. Ela perdeu a audição depois de uma meningite quando eu tinha 10 anos. Rafael assentiu, pensativo. Gabriel, meu assessor, ficou muito feliz em encontrar alguém que pudesse se comunicar diretamente com ele. Geralmente ele depende exclusivamente de mim para a tradução em reuniões como esta. Entendo. É algo natural para mim. Luísa desviou o olhar, desconfortável com a atenção. Natural e admirável. Rafael estendeu a mão. Foi um prazer conhecê-la, Luísa Santos. Ela aceitou o cumprimento, notando a firmeza daquela mão que provavelmente nunca havia conhecido trabalho manual. Igualmente, Sr. Almeida. Rafael, por favor. Antes que pudesse responder, Marina aproximou-se e Rafael voltou sua atenção para ela. Luísa aproveitou para escorregar para fora da sala, o coração batendo acelerado e uma sensação estranha que não conseguia identificar. De volta à sua mesa, tentou concentrar-se no trabalho, mas a imagem de Rafael Almeida, observando-a enquanto ela sinalizava em libras, insistia em voltar à sua mente. Parecia absurdo, mas tinha a impressão de que algo importante havia acontecido naquela sala de reuniões, algo que ultrapassava em muito as questões profissionais ou o projeto arquitetônico em discussão. E ela não fazia ideia de como lidar com isso. Nos dias que se seguiram à reunião, Luísa tentou retomar sua rotina normal, mas algo havia mudado. Não no escritório, que continuava tão intimidador quanto antes, nem no apartamento apertado na Zona Leste, onde seu pai precisava de ajuda para tomar banho e sua irmã mais nova implorava por ajuda com a lição de matemática. A mudança estava nela mesma, uma inquietação, como se tivesse entrevisto uma possibilidade que nunca havia considerado. Terra para Luísa! A voz de Priscila, colega da faculdade, a trouxe de volta ao presente. Estavam no intervalo das aulas noturnas, sentadas num dos bancos do pátio, com marmitas abertas sobre os joelhos. Você está no mundo da lua desde terça-feira. Aconteceu alguma coisa naquela reunião chique? Luísa deu de ombros, espetando um pedaço de abobrinha com o garfo.
Nada demais. Só conheci o tal do Rafael Almeida. O Rafael Almeida? Priscila quase engasgou com o suco. Aquele das revistas? O que construiu o complexo Jardim Suspensos? Acho que sim. Luísa franziu a testa. Não lia revistas de arquitetura ou negócios. Não tinha dinheiro para isso. Ele pareceu gostar do nosso projeto. Pareceu gostar? Menina, você está falando do homem que revolucionou o mercado imobiliário de luxo no país? E você, o que achou dele? É tão bonito quanto nas fotos? Luísa sentiu o rosto esquentar. Havia procurado Rafael na internet depois da reunião, mais por curiosidade profissional, disse a si mesma. Descobriu que aos 34 anos ele era não apenas herdeiro do Grupo Almeida, mas também o responsável por direcionar os investimentos da empresa para projetos sustentáveis e socialmente responsáveis, algo raro naquele setor. É só mais um cliente rico, Pri. E eu sou só uma estagiária. Fechou a marmita sem apetite. Vamos voltar. Temos apresentação na última aula. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao escritório no horário habitual. Enquanto organizava sua mesa, notou Marina Alves caminhando em sua direção com uma expressão que não conseguiu decifrar. Bom dia, Luísa. Preciso que participe de uma reunião comigo hoje à tarde. Claro, doutora Marina. Sobre qual projeto? O dos Jardins Sustentáveis. Marina ajustou os óculos de armação fina. Rafael Almeida solicitou especificamente sua presença. Luísa congelou, a caneta suspensa sobre o caderno de anotações. Eu? Mas... por quê? Aparentemente ele ficou impressionado com sua explicação sobre o sistema de captação de água. Marina parecia levemente intrigada e mencionou que seria útil ter alguém que se comunicasse com o assessor dele. O dia arrastou-se com uma lentidão agonizante. Às 15h, Luísa encontrava-se na mesma sala de reuniões da semana anterior, ajudando Marina a organizar as plantas revisadas do projeto. Seu estômago estava embrulhado e suas mãos ligeiramente trêmulas. Relaxe, Luísa. A voz de Marina, surpreendentemente gentil. Você se saiu bem da última vez. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Rafael Almeida entrou, seguido por Gabriel e mais 2 homens que Luísa não reconheceu. Todos vestiam ternos impecáveis, exceto Rafael, que optara por uma camisa azul clara sem gravata e calças escuras bem cortadas. Um visual que, de alguma forma, o tornava ainda mais elegante que os outros. Boa tarde, Marina. Ele sorriu, cumprimentando a arquiteta antes de voltar sua atenção para Luísa. Senhorita Santos, que bom vê-la novamente. Luísa murmurou uma resposta educada, impressionada que ele se lembrasse de seu nome. Gabriel, o assessor surdo, acenou para ela com um sorriso caloroso, sinalizando rapidamente. Olá de novo, bom te ver. Ela respondeu em libras. Igualmente, bem-vindo de volta. A reunião iniciou-se com discussões técnicas sobre alterações no projeto. Dessa vez, Luísa notou, Rafael parecia mais interessado nas implicações sociais do empreendimento. Como ele afetaria o entorno? Que tipo de emprego geraria se havia planos para a integração com a comunidade local? Uma coisa que aprendi com Gabriel, disse ele em determinado momento indicando seu assessor, é como os espaços são frequentemente projetados sem considerar todas as pessoas que os utilizarão. Quero que este projeto seja diferente. Foi neste ponto que Luísa, surpreendendo a si mesma, fez uma intervenção. Se me permite, Sr. Almeida. Rafael, por favor. Rafael, ela corou levemente. Na minha região, há um centro comunitário adaptado para pessoas com deficiência. Não é nada sofisticado, mas tem soluções simples que fazem toda a diferença. Poderíamos incorporar algumas dessas ideias aqui, ampliando-as com a tecnologia disponível. Marina lançou-lhe um olhar surpreso, mas Rafael inclinou-se para a frente, genuinamente interessado. Que tipo de soluções? Por 20 minutos, Luísa explicou detalhadamente o que observara naquele centro modesto na periferia.
adaptações acústicas para pessoas com deficiência auditiva, sinalização tátil nos pisos, detalhes de iluminação para facilitar a leitura labial. Falou com uma paixão que ela mesma desconhecia possuir, esquecendo momentaneamente sua timidez. Quando terminou, notou que todos a observavam. Marina com uma expressão pensativa, Gabriel com um sorriso largo e Rafael com algo que parecia admiração genuína. Isso é exatamente o que procuramos. Ele se virou para Marina. Podemos incorporar essas ideias ao projeto? Certamente. Vou designar uma equipe para desenvolver isso e... Na verdade, Rafael a interrompeu educadamente. Gostaria que Luísa coordenasse essa parte específica do projeto. Ela claramente tem sensibilidade e conhecimento prático sobre o assunto. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Uma estagiária coordenando uma parte de um projeto multimilionário. Era inédito, impensável. Senhor Almeida, Rafael. Marina escolheu as palavras com cuidado. Luísa ainda é estagiária. Não tem experiência para... Às vezes, a experiência vivida vale mais que diplomas emoldurados, não concorda? Rafael rebateu com suavidade. Além disso, estará sob sua supervisão, naturalmente. O olhar que Marina lançou para Luísa continha uma mistura complexa de emoções. Surpresa, cautela e algo que poderia ser um princípio de respeito. Podemos discutir os detalhes dessa colaboração? Marina propôs, visivelmente tentando recuperar o controle da situação. Enquanto os executivos conversavam sobre orçamentos e prazos, Luísa permaneceu quieta, tentando processar o que acabara de acontecer. Gabriel sinalizou discretamente para ela. Ele nunca faz isso. Está genuinamente impressionado. A reunião encerrou-se com acordos firmados e projetos revisados. Quando todos começaram a se retirar, Rafael voltou-se para Luísa. Gostaria de conversar mais sobre suas ideias. Tem alguns minutos? Marina, que ainda guardava seus materiais, lançou-lhe um olhar que dizia claramente, cuidado. Luísa hesitou, mas assentiu. Claro. Gabriel e os outros executivos saíram, deixando Luísa sozinha com Rafael na ampla sala de reuniões. Ele indicou 2 cadeiras próximas à janela, longe da mesa formal. Espero não ter criado uma situação desconfortável para você, disse ele, quando se acomodaram. Não era minha intenção. Está tudo bem. Luísa ajustou nervosamente a barra da blusa. Só não estou acostumada a esse tipo de atenção. Rafael sorriu, um sorriso que transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de preocupação em torno dos olhos. Permita-me perguntar algo pessoal. Onde você aprendeu sobre aquelas adaptações que mencionou? Não parecia conhecimento acadêmico. Luísa respirou fundo. Era estranho estar ali, conversando casualmente com um homem cujo patrimônio provavelmente equivalia ao PIB de uma pequena cidade. Quando chegamos a São Paulo, moramos por um tempo em uma ocupação na Zona Leste, até conseguir alugar nosso apartamento atual. Lá havia esse centro comunitário, adaptado pelos próprios moradores, muitos com deficiências. Meu pai, depois que adoeceu, frequentava as atividades lá. Eu aprendi observando como pequenas mudanças faziam uma enorme diferença na vida daquelas pessoas. Ela esperou ver desconforto ou pena nos olhos dele, as reações habituais quando mencionava sua realidade. Mas Rafael apenas assentiu, pensativo. Sabe, Luísa, há algo que aprendi dirigindo os negócios da família. As melhores soluções raramente vêm de quem teve tudo. Vem de quem precisou encontrar caminhos onde não havia nenhum. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas carregado de algo indefinível. Luísa notou detalhes que não havia percebido antes. Uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda de Rafael, o modo como seus olhos pareciam mudar de cor conforme a luz, a aliança ausente em sua mão esquerda. Posso perguntar algo? Ela finalmente quebrou o silêncio. Claro. Por que trouxe Gabriel para essas reuniões? A maioria dos executivos não se preocupa com inclusão na prática.
Rafael recostou-se na cadeira, o olhar momentaneamente distante. Gabriel é um arquiteto brilhante. Conheci-o na faculdade e vi como o mundo desperdiçava seu talento por pura incapacidade de se adaptar. Fez uma pausa. Minha irmã mais nova também é surda. Cresci vendo como pequenos obstáculos se tornam intransponíveis quando ninguém se importa em removê-los. Luísa assentiu, repentinamente consciente de quanto havia julgado mal aquele homem. Preciso ir. Ela consultou o relógio, lembrando-se que tinha aula em algumas horas. Tenho faculdade à noite. Onde estuda? Universidade Metropolitana. Curso Arquitetura, estou no 3º ano. Rafael levantou-se junto com ela. Fico feliz que Marina tenha encontrado você. O escritório dela precisa de perspectivas diferentes. Na porta, ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, estendeu a mão formalmente. Até nossa próxima reunião, Luísa Santos. Ela aceitou o cumprimento, notando novamente a firmeza daquela mão e, dessa vez, seu calor. Até lá, Rafael. No metrô lotado a caminho da faculdade, Luísa tentava organizar seus pensamentos. O dia havia sido surreal, da promoção inesperada à conversa pessoal com Rafael Almeida. Como explicar à sua mãe que agora coordenaria parte de um projeto que custava milhões? Como processar a forma como Rafael a olhara, como se realmente a visse? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marina. Reunião amanhã, 8 horas. Precisamos discutir seu novo papel no projeto. Parabéns! Luísa sorriu para o telefone, ainda incrédula. Olhou pela janela do metrô, observando a cidade que nunca parecia acolhê-la completamente, mas que agora, de alguma forma, oferecia uma possibilidade que ela jamais havia imaginado. Não apenas profissionalmente. Havia algo mais. Algo nos olhos de Rafael Almeida, quando ele falava sobre inclusão e perspectivas diferentes. Algo que a fazia sentir, pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, que talvez ela não fosse apenas uma intrusa tentando sobreviver. Talvez ela tivesse algo valioso a oferecer, justamente por vir de onde vinha. E essa sensação, mais do que qualquer outra coisa, aquecia seu coração enquanto o metrô avançava ruidosamente pelos túneis escuros em direção à periferia. Nos dias que se seguiram à reunião, Luísa tentou retomar sua rotina normal, mas algo havia mudado. Não no escritório, que continuava tão intimidador quanto antes, nem no apartamento apertado na Zona Leste, onde seu pai precisava de ajuda para tomar banho e sua irmã mais nova implorava por ajuda com a lição de matemática. A mudança estava nela mesma. Uma inquietação, como se tivesse entrevisto uma possibilidade que nunca havia considerado. Terra para Luísa! A voz de Priscila, colega da faculdade, a trouxe de volta ao presente. Estavam no intervalo das aulas noturnas, sentadas num dos bancos do pátio, com marmitas abertas sobre os joelhos. Você está no mundo da lua desde terça-feira. Aconteceu alguma coisa naquela reunião chique? Luísa deu de ombros, espetando um pedaço de abobrinha com o garfo. Nada demais. Só conheci o tal do Rafael Almeida. O Rafael Almeida? Priscila quase engasgou com o suco. Aquele das revistas? O que construiu o complexo Jardim Suspensos? Acho que sim. Luísa franziu a testa. Não lia revistas de arquitetura ou negócios. Não tinha dinheiro para isso. Ele pareceu gostar do nosso projeto. Pareceu gostar? Menina, você está falando do homem que revolucionou o mercado imobiliário de luxo no país? E você, o que achou dele? É tão bonito quanto nas fotos? Luísa sentiu o rosto esquentar. Havia procurado Rafael na internet depois da reunião, mais por curiosidade profissional, disse a si mesma. Descobriu que aos 34 anos ele era não apenas herdeiro do Grupo Almeida, mas também o responsável por direcionar os investimentos da empresa para projetos sustentáveis e socialmente responsáveis, algo raro naquele setor. É só mais um cliente rico, Pri. E eu sou só uma estagiária. Fechou a marmita sem apetite. Vamos voltar. Temos apresentação na última aula. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao escritório no horário habitual.
Enquanto organizava sua mesa, notou Marina Alves caminhando em sua direção com uma expressão que não conseguiu decifrar. Bom dia, Luísa. Preciso que participe de uma reunião comigo hoje à tarde. Claro, doutora Marina. Sobre qual projeto? O dos jardins sustentáveis. Marina ajustou os óculos de armação fina. Rafael Almeida solicitou especificamente sua presença. Luísa congelou, a caneta suspensa sobre o caderno de anotações. Eu? Mas... por quê? Aparentemente, ele ficou impressionado com sua explicação sobre o sistema de captação de água. Marina parecia levemente intrigada e mencionou que seria útil ter alguém que se comunicasse com o assessor dele. O dia arrastou-se com uma lentidão agonizante. Às 15h, Luísa encontrava-se na mesma sala de reuniões da semana anterior, ajudando Marina a organizar as plantas revisadas do projeto. Seu estômago estava embrulhado e suas mãos ligeiramente trêmulas. Relaxe, Luísa. A voz de Marina, surpreendentemente gentil. Você se saiu bem da última vez. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Rafael Almeida entrou, seguido por Gabriel e mais 2 homens que Luísa não reconheceu. Todos vestiam ternos impecáveis, exceto Rafael, que optara por uma camisa azul clara sem gravata e calças escuras bem cortadas. Um visual que, de alguma forma, o tornava ainda mais elegante que os outros. Boa tarde, Marina. Ele sorriu, cumprimentando a arquiteta antes de voltar sua atenção para Luísa. Senhorita Santos, que bom vê-la novamente. Luísa murmurou uma resposta educada, impressionada que ele se lembrasse de seu nome. Gabriel, o assessor surdo, acenou para ela com um sorriso caloroso, sinalizando rapidamente. Olá de novo, bom te ver. Ela respondeu em libras. Igualmente, bem-vindo de volta. A reunião iniciou-se com discussões técnicas sobre alterações no projeto. Dessa vez, Luísa notou, Rafael parecia mais interessado nas implicações sociais do empreendimento. Como ele afetaria o entorno? Que tipo de emprego geraria? Se havia planos para a integração com a comunidade local. Uma coisa que aprendi com Gabriel, disse ele em determinado momento indicando seu assessor, é como os espaços são frequentemente projetados sem considerar todas as pessoas que os utilizarão. Quero que este projeto seja diferente. Foi neste ponto que Luísa, surpreendendo a si mesma, fez uma intervenção. Se me permite, Sr. Almeida. Rafael, por favor. Rafael, ela corou levemente. Na minha região, há um centro comunitário adaptado para pessoas com deficiência. Não é nada sofisticado, mas tem soluções simples que fazem toda a diferença. Poderíamos incorporar algumas dessas ideias aqui, ampliando-as com a tecnologia disponível. Marina lançou-lhe um olhar surpreso, mas Rafael inclinou-se para frente, genuinamente interessado. Que tipo de soluções? Por 20 minutos, Luísa explicou detalhadamente o que observara naquele centro modesto na periferia. Adaptações acústicas para pessoas com deficiência auditiva, sinalização tátil nos pisos, detalhes de iluminação para facilitar a leitura labial. Falou com uma paixão que ela mesma desconhecia possuir, esquecendo momentaneamente sua timidez. Quando terminou, notou que todos a observavam. Marina com uma expressão pensativa, Gabriel com um sorriso largo e Rafael com algo que parecia admiração genuína. Isso é exatamente o que procuramos. Ele se virou para Marina. Podemos incorporar essas ideias ao projeto? Certamente. Vou designar uma equipe para desenvolver isso e... Na verdade, Rafael a interrompeu educadamente. Gostaria que Luísa coordenasse essa parte específica do projeto. Ela claramente tem sensibilidade e conhecimento prático sobre o assunto. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Uma estagiária coordenando uma parte de um projeto multimilionário. Era inédito, impensável. Senhor Almeida, Rafael. Marina escolheu as palavras com cuidado. Luísa ainda é estagiária. Não tem experiência para... Às vezes, a experiência vivida vale mais que diplomas emoldurados, não concorda? Rafael rebateu com suavidade.
Além disso, estará sob sua supervisão, naturalmente. O olhar que Marina lançou para Luísa continha uma mistura complexa de emoções. Surpresa, cautela e algo que poderia ser um princípio de respeito. Podemos discutir os detalhes dessa colaboração? Marina propôs, visivelmente tentando recuperar o controle da situação. Enquanto os executivos conversavam sobre orçamentos e prazos, Luísa permaneceu quieta, tentando processar o que acabara de acontecer. Gabriel sinalizou discretamente para ela. Ele nunca faz isso. Está genuinamente impressionado. A reunião encerrou-se com acordos firmados e projetos revisados. Quando todos começaram a se retirar, Rafael voltou-se para Luísa. Gostaria de conversar mais sobre suas ideias. Tem alguns minutos? Marina, que ainda guardava seus materiais, lançou-lhe um olhar que dizia claramente, cuidado. Luísa hesitou, mas assentiu. Claro. Gabriel e os outros executivos saíram, deixando Luísa sozinha com Rafael na ampla sala de reuniões. Ele indicou 2 cadeiras próximas à janela, longe da mesa formal. Espero não ter criado uma situação desconfortável para você, disse ele, quando se acomodaram. Não era minha intenção. Está tudo bem. Luísa ajustou nervosamente a barra da blusa. Só não estou acostumada a esse tipo de atenção. Rafael sorriu, um sorriso que transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de preocupação em torno dos olhos. Permita-me perguntar algo pessoal. Onde você aprendeu sobre aquelas adaptações que mencionou? Não parecia conhecimento acadêmico. Luísa respirou fundo. Era estranho estar ali, conversando casualmente com um homem cujo patrimônio provavelmente equivalia ao PIB de uma pequena cidade. Quando chegamos a São Paulo, moramos por um tempo em uma ocupação na Zona Leste, até conseguir alugar nosso apartamento atual. Lá havia esse centro comunitário, adaptado pelos próprios moradores, muitos com deficiências. Meu pai, depois que adoeceu, frequentava as atividades lá. Eu aprendi observando como pequenas mudanças faziam uma enorme diferença na vida daquelas pessoas. Ela esperou ver desconforto ou pena nos olhos dele, as reações habituais quando mencionava sua realidade. Mas Rafael apenas assentiu, pensativo. Sabe, Luísa, há algo que aprendi dirigindo os negócios da família. As melhores soluções raramente vêm de quem teve tudo. Vem de quem precisou encontrar caminhos onde não havia nenhum. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas carregado de algo indefinível. Luísa notou detalhes que não havia percebido antes. Uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda de Rafael, o modo como seus olhos pareciam mudar de cor conforme a luz, a aliança ausente em sua mão esquerda. Posso perguntar algo? Ela finalmente quebrou o silêncio. Claro. Por que trouxe Gabriel para essas reuniões? A maioria dos executivos não se preocupa com inclusão na prática. Rafael recostou-se na cadeira, o olhar momentaneamente distante. Gabriel é um arquiteto brilhante. Conheci-o na faculdade e vi como o mundo desperdiçava seu talento por pura incapacidade de se adaptar. Fez uma pausa. Minha irmã mais nova também é surda. Cresci vendo como pequenos obstáculos se tornam intransponíveis quando ninguém se importa em removê-los. Luísa assentiu, repentinamente consciente de quanto havia julgado mal aquele homem. Preciso ir. Ela consultou o relógio, lembrando-se que tinha aula em algumas horas. Tenho faculdade à noite. Onde estuda? Universidade Metropolitana. Curso Arquitetura. Estou no 3º ano. Rafael levantou-se junto com ela. Fico feliz que Marina tenha encontrado você. O escritório dela precisa de perspectivas diferentes. Na porta, ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, estendeu a mão formalmente. Até nossa próxima reunião, Luísa Santos. Ela aceitou o cumprimento, notando novamente a firmeza daquela mão e dessa vez seu calor. Até lá, Rafael.
No metrô lotado a caminho da faculdade, Luísa tentava organizar seus pensamentos. O dia havia sido surreal, da promoção inesperada à conversa pessoal com Rafael Almeida. Como explicar à sua mãe que agora coordenaria parte de um projeto que custava milhões? Como processar a forma como Rafael a olhara, como se realmente a visse? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marina. Reunião amanhã, 8 horas. Precisamos discutir seu novo papel no projeto. Parabéns! Luísa sorriu para o telefone, ainda incrédula. Olhou pela janela do metrô, observando a cidade que nunca parecia acolhê-la completamente, mas que agora, de alguma forma, oferecia uma possibilidade que ela jamais havia imaginado. Não apenas profissionalmente. Havia algo mais. Algo nos olhos de Rafael Almeida quando ele falava sobre inclusão e perspectivas diferentes. Algo que a fazia sentir, pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, que talvez ela não fosse apenas uma intrusa tentando sobreviver. Talvez ela tivesse algo valioso a oferecer, justamente por vir de onde vinha. E essa sensação, mais do que qualquer outra coisa, aquecia seu coração enquanto o metrô avançava ruidosamente pelos túneis escuros em direção à periferia. Na manhã da visita ao terreno, Luísa acordou com uma sensação estranha no estômago, um misto de ansiedade e expectativa que não conseguia controlar. Escolheu suas roupas com cuidado, jeans escuro, bota baixa e resistente para caminhar pelo terreno, e uma blusa branca simples sob um blazer leve que havia encontrado em uma feira de trocas no bairro. Prático, mas apresentável. Vai se encontrar com o milionário de novo? Perguntou Beatriz, sua irmã de 17 anos, observando-a com um sorriso malicioso enquanto escovava os cabelos. É uma visita técnica, Bia. Trabalho. Luísa evitou o olhar da irmã pelo reflexo do pequeno espelho que dividiam. Sei. Por isso está usando o perfume que a avó te deu no Natal. Luísa corou, percebendo que havia inconscientemente borrifado algumas gotas do único perfume que possuía, guardado para ocasiões especiais. É profissional, Bia, e nem faz sentido pensar outra coisa. Por que não? Beatriz sentou-se na beirada da cama estreita. Você é bonita, inteligente, e ele é um dos homens mais ricos de São Paulo, dono de metade dos prédios da cidade. Luísa fechou a mochila com um suspiro. Não existe conto de fadas na vida real, Bia. Quanto antes você aprender isso, melhor. O terreno do futuro empreendimento Jardins Sustentáveis ficava em uma área privilegiada da zona oeste de São Paulo, próximo ao Alto de Pinheiros. Luísa chegou de metrô e ônibus, 15 minutos antes do horário combinado. O local, cercado por tapumes decorados com imagens do futuro complexo, parecia imenso. Mais de 10 mil metros quadrados, onde antes funcionara uma antiga fábrica, agora demolida. Um segurança verificou seu nome na lista e permitiu sua entrada. Do lado de dentro, em contraste com o caos urbano, havia uma tranquilidade surpreendente. Árvores antigas, que seriam preservadas no projeto, criavam manchas de sombra no terreno parcialmente limpo. No centro, uma pequena estrutura temporária servia como escritório de campo. Enquanto esperava, Luísa caminhou pelo local, tentando visualizar o projeto que havia estudado em plantas e maquetes. Aqui seria o prédio principal, ali o jardim central com o sistema de captação de água pluvial, acolá as áreas de convivência adaptadas para todos os tipos de necessidades. Impressionante, não é? A voz de Rafael a sobressaltou. Ele se aproximava pelo mesmo caminho que ela percorrera, vestindo jeans escuros e uma camisa azul clara de mangas dobradas até os cotovelos. Tão diferente da imagem executiva que ela associava a ele, que por um momento Luísa quase não o reconheceu. É maior do que eu imaginava, respondeu, tentando manter o tom profissional. Sempre é assim. As plantas não captam a verdadeira dimensão. Ele parou ao lado dela, olhando ao redor. Gabriel não poderá vir. Teve um compromisso de última hora com a Associação de Surdos. Entendo.
Espero que não se incomode em ser apenas nós dois. Rafael a olhou diretamente, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Posso garantir que minhas intenções são estritamente profissionais. Havia um leve tom de diversão em sua voz que fez Luísa corar. Não me incomodo, respondeu ela, desviando o olhar. Ótimo. Ele sorriu, aparentemente satisfeito com o desconforto dela. Por onde quer começar? Por quase 1 hora, eles percorreram o terreno enquanto Luísa explicava suas ideias para as adaptações de acessibilidade. Rafael fazia perguntas pertinentes, sugerindo ajustes ou expansões que demonstravam seu conhecimento sobre o tema. Era desconcertante para Luísa perceber como ele realmente parecia valorizar sua opinião, algo raro em sua experiência profissional até então. Aqui, ela apontou para uma área mais elevada do terreno. Pensei em criar uma rampa integrada ao paisagismo, quase como se fosse uma extensão natural do jardim, em vez daquelas rampas, obviamente adaptadas, que parecem uma solução de última hora. Isso é brilhante. Rafael assentiu, fazendo anotações em um pequeno caderno que carregava. A acessibilidade não deve chamar atenção para si mesma, certo? Deve ser parte orgânica do design. Exatamente. Luísa sorriu, surpresa por ele compreender tão perfeitamente o conceito. Minha avó sempre dizia que odiava entrar nos lugares pela porta dos fundos para deficientes. Sua avó parece uma mulher sábia. Era. Luísa sentiu um nó na garganta. Ela faleceu no ano passado. Rafael tocou levemente seu ombro em um gesto de compreensão, e aquele simples contato enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Sinto muito. Ele removeu a mão, como se também tivesse sentido algo inesperado. Ela estaria orgulhosa do seu trabalho aqui. Luísa apenas assentiu, incapaz de confiar em sua voz naquele momento. Continuaram a caminhada em silêncio por alguns minutos, até chegarem a uma área sombreada por um enorme jequitibá que seria preservado como ponto central de um dos jardins. Podemos descansar um pouco? Sugeriu Rafael, indicando um tronco caído que formava um banco natural. Sentaram-se lado a lado, observando o terreno que se estendia à frente deles. O sol da manhã filtrava-se entre as folhas da árvore, criando padrões de luz e sombra no chão de terra. Posso perguntar algo pessoal? Rafael quebrou o silêncio. Luísa hesitou, mas assentiu. O que te trouxe para São Paulo? Marina mencionou que você é de Minas. Necessidade. Ela deu um pequeno sorriso. Meu pai teve um AVC há 3 anos. Os médicos na nossa cidade não conseguiam tratar adequadamente. Viemos para o tratamento e acabamos ficando. Minha mãe encontrou trabalho como diarista. Conseguiu uma bolsa na faculdade. Deve ter sido difícil. Foi? É. Luísa encolheu os ombros. Mas muita gente passa por coisas piores. Rafael a observou com um olhar que parecia ver além de suas palavras. Sabe o que mais me impressiona em você, Luísa? Não é apenas seu talento, que é óbvio. É sua resiliência sem amargura. Você enfrentou dificuldades que eu provavelmente nem consigo imaginar, mas não há ressentimento em você. Luísa não soube como responder. Nunca havia pensado em si mesma nesses termos. Não adianta muito guardar ressentimentos, acho. A maioria das pessoas guarda. Eu mesmo já guardei muitos. Ele desviou o olhar, fitando o horizonte. Quando minha irmã nasceu e descobrimos sua surdez, meus pais se divorciaram. Meu pai, bem, ele não aceitou bem. Disse que não precisava de mais esse problema. Como se Clara fosse um problema a ser resolvido, não uma criança a ser amada. A franqueza da confissão surpreendeu Luísa. Sinto muito. Passei anos com raiva dele. Do mundo. Rafael suspirou. Até perceber que minha raiva não estava ajudando Clara em nada. Então decidi canalizar essa energia para mudar as coisas que eu pudesse. Como garantir que seus projetos imobiliários sejam acessíveis. Exatamente. Ele sorriu. E havia algo vulnerável naquele sorriso que fez o coração de Luísa apertar. A raiva paralisa. A ação transforma. Por um momento, ficaram em silêncio, cada um absorvendo o peso daquela conversa que havia se tornado muito mais pessoal
do que qualquer um deles planejara. E você? Rafael perguntou finalmente. O que te mantém seguindo em frente todos os dias, pegando 3 conduções desde a zona leste até o escritório? Luísa pensou por um momento. Minha família, claro, mas também, não sei explicar, a sensação de que posso construir algo significativo, que o que faço pode tornar a vida de alguém um pouco melhor, mesmo que eu nunca saiba quem. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez corar novamente. É exatamente isso que vi em você naquele primeiro dia, quando você conversou com Gabriel em Libras. Não era apenas gentileza, era propósito. Estavam sentados mais próximos agora, embora nenhum dos dois tivesse conscientemente se movido. Luísa podia sentir o calor emanando dele, perceber o leve aroma de sua colônia cara misturando-se ao cheiro de terra e vegetação ao redor. Por um instante fugaz, imaginou como seria se ele se inclinasse alguns centímetros e... deveríamos... Ela pigarreou, levantando-se abruptamente. Deveríamos continuar a vistoria. Ainda temos a área leste para verificar. Rafael levantou-se também, uma expressão indecifrável em seu rosto. Claro, vamos. O restante da visita transcorreu em um tom mais profissional, embora algo houvesse mudado entre eles. Uma barreira invisível havia sido removida, e Luísa sentia-se simultaneamente mais confortável e mais consciente da presença de Rafael a cada passo. Quando terminaram, já passava do meio-dia. Na saída do terreno, Rafael hesitou. Obrigado pelo seu tempo hoje, Luísa. Foi esclarecedor. O prazer foi meu. Ela ajeitou a alça da mochila no ombro, preparando-se para a longa viagem de volta. Você vai almoçar agora? O convite não dito pairou entre eles. Desta vez, porém, Luísa não sentiu o mesmo impulso de recuar. Sim, estava pensando em procurar algum lugar por aqui antes de voltar ao escritório. Conheço um restaurante simples a 2 quadras daqui. Nada muito sofisticado, mas a comida é excelente. Ele fez uma pausa. Sem compromisso. Apenas 2 colegas compartilhando uma refeição após uma manhã produtiva. Luísa hesitou, pesando os prós e contras. Uma refeição, em público, profissional. Parece adequado, respondeu finalmente com um pequeno sorriso. O restaurante era de fato simples para os padrões que ela imaginava que Rafael frequentasse. Um estabelecimento familiar, com toalhas xadrez nas mesas e um cardápio do dia escrito à mão em uma lousa. Mas a comida era de fato deliciosa. E a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu ambos. Falaram sobre arquitetura, sobre sustentabilidade, sobre os desafios de criar espaços verdadeiramente inclusivos. Mas também sobre livros favoritos, sobre a paixão de Rafael por fotografia analógica, sobre como Luísa havia desenvolvido um talento para conserto de aparelhos eletrônicos por necessidade. Não podíamos simplesmente comprar outro quando algo quebrava. Quando a refeição terminou, Luísa olhou para o relógio e sobressaltou-se. Preciso voltar. Tenho uma reunião às 3. Posso te dar uma carona? Ao ver a hesitação dela, acrescentou. O escritório é caminho para o meu próximo compromisso. De qualquer forma. No carro, um sedã preto discreto, não o conversível esportivo que ela imaginara, Luísa sentiu-se estranhamente à vontade, apesar da óbvia diferença entre aquele veículo e os ônibus lotados que costumava pegar. Obrigada pelo almoço, disse ela quando se aproximavam do edifício do escritório. Foi agradável, foi mesmo. Rafael sorriu, estacionando o carro. Gostaria de repetir algum dia. Havia uma pergunta não formulada naquela afirmação. Luísa sabia que deveria dizer não, que já haviam cruzado limites profissionais, que não havia futuro possível em qualquer coisa além de uma relação estritamente de trabalho entre eles. Em vez disso, surpreendeu a si mesma. Eu gostaria. Saiu do carro rapidamente antes que pudesse reconsiderar suas palavras. Na calçada, virou-se para se despedir e viu Rafael observando-a com uma expressão que fez seu coração acelerar novamente. No que estou me metendo?
pensou enquanto entrava no edifício, sentindo-se simultaneamente aterrorizada e mais viva do que se lembrava de se sentir em muito tempo. Luísa, você está prestando atenção? A voz de Marina Alves cortou os pensamentos de Luísa como uma lâmina afiada. Desculpe, doutora Marina. Luísa endireitou-se na cadeira, sentindo o rosto esquentar. Pode repetir a pergunta? Marina suspirou, ajustando os óculos com um gesto impaciente. Perguntei se você finalizou as adaptações do projeto conforme o feedback do Rafael Almeida após a visita ao terreno. Sim, estão praticamente prontas. Só preciso acertar alguns detalhes com a equipe de paisagismo para garantir que as rampas se integrem perfeitamente aos jardins. Ótimo! Marina a estudou por um momento com olhos perspicazes. Você tem trabalhado diretamente com ele com frequência, não é? Algo no tom da pergunta fez Luísa hesitar antes de responder. Sim, ele tem demonstrado interesse especial na parte de acessibilidade. Marina fechou a pasta que estava revisando. Luísa, posso dar um conselho não solicitado? Claro, tenha cuidado. A voz de Marina suavizou-se ligeiramente, quase maternal. Rafael Almeida é um cliente importante e, pelo que percebo, parece genuinamente interessado no seu trabalho. Mas, ela fez uma pausa significativa. Também é um homem em uma posição de poder extremamente diferente da sua. Luísa sentiu o estômago afundar. Era tão óbvio assim? Havia algo em seu comportamento que denunciava os sentimentos confusos que vinha nutrindo. Doutora Marina, não precisa explicar nada. Marina levantou uma mão, interrompendo-a. Só estou sugerindo cautela. Já vi situações assim antes. E raramente terminam bem para a pessoa em posição mais vulnerável. O conselho, embora gentilmente oferecido, pesou sobre Luísa pelo resto do dia. Nas 3 semanas, desde a visita ao terreno, ela e Rafael haviam almoçado juntos mais 2 vezes, sempre em locais discretos, sempre sob o pretexto de discutir o projeto. Mas a cada encontro, as conversas afastavam-se mais dos aspectos técnicos e aproximavam-se do pessoal. Ela havia aprendido que Rafael perdera a mãe ainda adolescente, que praticava fotografia como terapia, que apesar de toda a riqueza, vivia em um apartamento relativamente modesto no Itaim e doava significativa parte de sua renda para instituições de apoio a pessoas com deficiência. Ele, por sua vez, conhecera detalhes da vida de Luísa em Lafayette, dos sacrifícios que sua família fizera para se estabelecer em São Paulo, dos sonhos que ela cultivava para quando finalmente se formasse. Só amizade, Luísa repetia para si mesma enquanto trabalhava nos ajustes finais de sua parte do projeto. Só um cliente interessado no trabalho, só um homem gentil que valoriza perspectivas diferentes. Mas sabia que estava mentindo para si mesma. Os olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, o leve toque de mãos quando passavam documentos um para o outro, a forma como seu coração acelerava ao ver o nome dele na tela do celular, tudo isso denunciava algo mais profundo se formando. No final daquela tarde de sexta-feira, enquanto organizava sua mesa para ir embora, o celular vibrou com uma mensagem. Gostaria de conhecer um lugar especial amanhã? Prometo que vale a pena o deslocamento. Rafael! Luísa encarou a tela, mordendo o lábio. Um convite para o final de semana era diferente. Não havia pretexto profissional possível. Era pessoal, inequivocamente pessoal. Seu dedo pairou sobre o teclado por longos segundos antes de digitar. Que lugar seria esse? A resposta veio quase imediatamente. Uma surpresa, mas tem a ver com arquitetura inclusiva. Posso te buscar às 9 horas. Uma saída para ver algo relacionado à arquitetura. Ainda havia um fio tênue de justificativa profissional ao qual se agarrar. Luísa respirou fundo e respondeu. Ok, mas preciso estar de volta até às 16 horas. Tenho compromisso com minha família.
Na manhã seguinte, Luísa estava nervosa como uma adolescente antes do primeiro encontro. Trocou de roupa 3 vezes, sob o olhar divertido de Beatriz, que parecia absolutamente encantada com a situação. Vai sair com o milionário, né? Finalmente admite, provocou a irmã, sentada na cama enquanto observava Luísa debater-se entre uma blusa azul e uma verde. É um compromisso profissional, Bia. Vamos visitar um projeto de arquitetura inclusiva. No sábado? E por isso você passou 1 hora no banho e está na 3ª mudança de roupa? Beatriz riu. Quem você está tentando enganar, Lu? Luísa parou, olhando-se no pequeno espelho da cômoda. Quem estava tentando enganar, de fato? O alerta de Marina ecoava em sua mente, misturando-se às próprias dúvidas e inseguranças. O que Rafael poderia realmente querer com ela? O que aconteceria se permitisse que seus sentimentos crescessem ainda mais? Decidiu-se pela blusa verde, jeans simples e uma sapatilha confortável. Prendeu os cabelos em um rabo de cavalo despreocupado e passou apenas um batom leve. Nada elaborado demais. Nada que sugerisse expectativas. A 9 em ponto, seu celular vibrou. Rafael estava esperando no carro, estacionado a 1 quadra do pequeno prédio onde morava. Luísa havia insistido nesse arranjo. Não queria que os vizinhos vissem um carro de luxo parado na frente do edifício modesto, gerando fofocas desnecessárias. Bom dia! Ela sorriu ao entrar no veículo, tentando controlar o nervosismo. Então, para onde estamos indo? Rafael sorriu, e havia algo diferente em seu olhar hoje. Uma mistura de ansiedade e expectativa que ela nunca havia visto antes. Paciência. É uma surpresa, lembra? O trajeto levou quase 1 hora, saindo da cidade em direção à região de Cotia. Conversaram sobre trivialidades durante o caminho, o trânsito, o clima ameno daquele início de outono, o projeto que agora entrava em sua fase final de aprovação. Nada pessoal, nada comprometedor, como se ambos estivessem testando as águas desse novo território que exploravam juntos. Finalmente, Rafael entrou em uma estrada de terra bem conservada, ladeada por árvores altas que formavam um túnel verde. Após alguns minutos, chegaram a um grande portão de madeira com uma placa discreta. Instituto Novo Olhar. O que é este lugar? Perguntou Luísa curiosa. Um projeto da fundação da minha família. Rafael estacionou o carro em uma área sombreada. Venha, quero te mostrar algo. O Instituto Novo Olhar revelou-se um amplo complexo construído em meio à natureza preservada. Havia um prédio principal de linhas modernas, mas acolhedoras, com grandes janelas e uma varanda que circulava toda a estrutura. Ao redor, pequenas construções complementares espalhavam-se harmoniosamente pelo terreno, conectadas por caminhos pavimentados que serpenteavam entre jardins bem cuidados. Este é um centro de desenvolvimento para crianças e jovens com deficiências diversas, explicou Rafael enquanto caminhavam. Mas não é uma instituição convencional. Aqui, a arquitetura foi concebida para ser completamente inclusiva desde o início, não adaptada posteriormente. Luísa observava tudo com olhos maravilhados. Cada detalhe do espaço havia sido cuidadosamente planejado para atender diferentes necessidades, sem parecer especial ou segregador. As rampas integravam-se organicamente ao design. A iluminação era pensada para facilitar a leitura labial. Os pisos tinham texturas diferentes, indicando mudanças de ambiente. Os corrimãos eram posicionados em alturas variadas. Isso é incrível, murmurou, absorvendo cada detalhe. Foi o primeiro grande projeto que supervisionei quando assumi a direção da fundação, explicou Rafael com um evidente orgulho. Trabalhei com um arquiteto surdo e uma arquiteta cadeirante para garantir que considerássemos perspectivas reais, não apenas teóricas. Conforme avançavam pelo complexo, encontraram algumas crianças brincando em um playground adaptado, acompanhadas por profissionais. Rafael cumprimentou várias pelo nome, usando libras com as crianças surdas, abaixando-se ao nível das que estavam em cadeiras de rodas. Luísa observava, impressionada com a naturalidade com que ele interagia com todos.
Você vem aqui com frequência, comentou quando se afastaram. Pelo menos 2 vezes por mês. Ele sorriu. Minha irmã Clara trabalha aqui como arteterapeuta. Na verdade, esperava que pudesse conhecê-la hoje, mas ela teve um compromisso de última hora. Chegaram a uma área mais reservada do complexo, um pequeno mirante com vista para um lago artificial. Sentaram-se em um banco de madeira, contemplando a paisagem por alguns instantes, em silêncio confortável. Por que me trouxe aqui, Rafael? Luísa finalmente perguntou, virando-se para encará-lo. Ele manteve os olhos na paisagem por mais um momento antes de responder. Porque queria que você visse que é possível, que seus sonhos de espaços verdadeiramente inclusivos não são utópicos. Fez uma pausa, finalmente olhando para ela. E porque queria compartilhar algo importante para mim com você. A sinceridade em sua voz fez o coração de Luísa acelerar. É um lugar maravilhoso. Obrigada por me mostrar. Luísa. Rafael hesitou, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. Nas últimas semanas tenho pensado muito sobre nós. Ela sentiu o rosto esquentar. Rafael, As palavras de Marina ecoaram em sua mente. Não sei se existe um nós possível, porque a pergunta era simples, direta. Você sabe por quê? Luísa desviou o olhar. Nossos mundos são completamente diferentes. Você é quem é. E eu sou apenas uma estagiária da periferia, tentando ajudar minha família a sobreviver. É isso que você pensa? Que eu me importo com essas diferenças? Não é questão do que você se importa. Ela suspirou. É como o mundo funciona. Pessoas como você e pessoas como eu não se misturam. Não por muito tempo, pelo menos. Rafael ficou em silêncio por um momento, parecendo genuinamente surpreendido com a franqueza dela. Sabe o que aprendi crescendo com Clara? Ele finalmente falou. Que as barreiras mais difíceis de superar não são as físicas, são as que existem em nossas mentes. As expectativas sobre o que é possível ou adequado. Isso é diferente. É mesmo? Rafael virou-se completamente para ela. Luísa, quando te vi naquele primeiro dia, comunicando-se com Gabriel em Libras, o que me impressionou não foi apenas o gesto em si. Foi ver alguém que naturalmente atravessava barreiras que a maioria das pessoas nem percebe que existem. Luísa não soube como responder. Havia uma intensidade no olhar de Rafael que a deixava simultaneamente vulnerável e fortalecida. Não estou dizendo que seria fácil, ele continuou, mas estou dizendo que gostaria de tentar, se você também quiser. O sol filtrava-se entre as folhas das árvores, criando padrões de luz e sombra sobre eles. No lago, à distância, um grupo de patos deslizava tranquilamente pela superfície espelhada. Era um momento perfeito, quase irreal em sua beleza e simplicidade. E foi nesse momento que Luísa Santos, a estagiária tímida da Zona Leste que acordava às 4h45 para chegar ao trabalho, tomou uma decisão que sabia que poderia mudar sua vida completamente. Também gostaria de tentar, respondeu suavemente. O caminho de volta do Instituto Novo Olhar foi diferente. Algo fundamental havia mudado entre eles. Como se uma porta tivesse sido aberta e não pudesse mais ser fechada. Conversaram com uma nova liberdade, sobre medos, esperanças, sonhos que nunca haviam compartilhado com ninguém. Nunca pensei que fosse possível, confessou Luísa, olhando pela janela do carro enquanto se aproximavam da cidade. Quando te vi pela primeira vez, achei que era apenas mais um empresário rico que nunca realmente me enxergaria. Rafael sorriu, os olhos fixos na estrada. E eu pensei que você era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido. E estava certo. Ao chegar à Zona Leste, Rafael estacionou o carro próximo ao pequeno parque do bairro, a pedido de Luísa. Ela ainda não estava pronta para apresentá-lo à família, para tornar real o que ainda parecia um sonho improvável. Preciso te contar uma coisa antes de nos despedirmos, disse ela, virando-se para encará-lo. Na segunda-feira, tenho uma entrevista de emprego. Rafael pareceu surpreso. Vai deixar o escritório da Marina? Não sei ainda.
É uma construtora especializada em habitação social. O salário é um pouco melhor e seria uma chance de trabalhar diretamente com comunidades que precisam de moradias dignas e acessíveis. Parece perfeito para você. Ele sorriu, mas havia uma pergunta não formulada em seus olhos. Quero que saiba que decidi me candidatar antes de hoje. Luísa segurou o olhar dele. Não quero que pense que estou com você por interesse, ou que espero favores profissionais. Rafael segurou sua mão, o toque gentil, mas firme. Nunca pensaria isso de você, Luísa. Na verdade, estou orgulhoso. É exatamente o tipo de trabalho que combina com seus valores. Ela sentiu um nó na garganta com a sinceridade em sua voz. Obrigada por entender. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, Luísa não conseguia dormir. Repassava mentalmente cada momento do dia. O instituto, a conversa franca, a sensação da mão de Rafael na sua. Parecia um sonho, uma daquelas histórias improváveis que sua avó contava quando ela era criança. E ainda assim, havia sido real. Seu celular vibrou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de Rafael. Não consigo parar de pensar em você, em nós, no que pode ser possível se tivermos coragem. Luísa sorriu na escuridão do quarto, digitando uma resposta. Também estou pensando nisso. Tenho medo, mas um medo bom. Se é que isso faz sentido. Faz todo sentido. Na segunda-feira, Luísa chegou ao escritório com uma energia diferente. A entrevista de emprego estava marcada para o final da tarde e ela havia decidido contar a Marina pessoalmente sobre a possibilidade de sair. Surpreendentemente, a arquiteta recebeu a notícia com um sorriso compreensivo. Era questão de tempo até você alçar voos maiores, Luísa. Seu talento merece mais do que uma vaga de estágio, mesmo que ampliada. Obrigada por entender, doutora Marina, e por tudo que aprendi aqui. Marina a estudou por um momento, como se decidisse se deveria dizer algo mais. Rafael ligou para mim ontem à noite, disse finalmente. Luísa sentiu o estômago afundar. Foi tudo que conseguiu dizer. Ele queria garantir que eu soubesse que que há algo acontecendo entre vocês. Marina ajustou os óculos. E que isso não afetaria em nada minha avaliação do seu trabalho ou suas oportunidades futuras. Luísa gaguejou, sem saber como explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente. Não precisa explicar. Marina levantou uma mão. Só quero que saiba que, apesar do meu conselho anterior sobre cautela, acho que Rafael é um homem íntegro, diferente da maioria nesse meio. Eu também acho. Só não deixe que nenhum relacionamento, por mais especial que seja, ofusque seus próprios sonhos e metas. Você tem um talento raro, Luísa. Não vou deixar. Havia uma convicção na voz de Luísa que surpreendeu até a ela mesma. A entrevista na construtora social correu excepcionalmente bem. Ao contrário do que temia, sua experiência no projeto de acessibilidade dos jardins sustentáveis foi vista como uma valiosa adição ao seu currículo. A possibilidade de trabalhar com comunidades reais, projetando soluções que impactariam diretamente a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, fez seu coração acelerar de entusiasmo. Quando saiu do prédio, já anoitecia em São Paulo. Para sua surpresa, Rafael estava esperando na calçada, encostado em seu carro. Como soube onde eu estava? Perguntou ela, aproximando-se com um sorriso. Tenho meus métodos. Ele sorriu de volta. Como foi? Acho que bem. Muito bem, na verdade. Ótimo. Merece essa oportunidade. Havia algo diferente em Rafael hoje. Uma energia contida, quase nervosa, que ela nunca havia visto antes. Está tudo bem? Perguntou Luísa, franzindo a testa. Mas sim, não. Ele passou a mão pelos cabelos. Na verdade, estou nervoso. Você? Nervoso? Ela riu, incrédula. Acontece com os melhores. Rafael abriu a porta do carro. Posso te dar uma carona? Há um lugar que gostaria de te mostrar antes de você ir para casa. O sol já havia se posto completamente quando chegaram ao seu destino. O terreno dos jardins sustentáveis. O local estava silencioso e escuro, exceto por algumas luzes de segurança.
O que estamos fazendo aqui? Perguntou Luísa enquanto Rafael a guiava pelo caminho agora familiar, usando a lanterna do celular para iluminar o trajeto. Paciência. É uma surpresa. Chegaram à área onde ficaria o jardim central, o coração do projeto que haviam discutido tantas vezes nos últimos meses. Para surpresa de Luísa, havia uma pequena mesa montada sob o grande jequitibá, iluminada por lanternas de LED que criavam um círculo de luz acolhedora na escuridão. Rafael, o que é isso? Sente-se, por favor. Ele puxou uma cadeira para ela, visivelmente nervoso agora. Na mesa havia uma pequena maquete, uma versão miniatura e detalhada de uma parte específica do projeto Jardins Sustentáveis. Luísa reconheceu imediatamente. Era o jardim sensorial que ela havia projetado, com todas as adaptações e soluções de acessibilidade que havia desenvolvido. É lindo, murmurou, tocando delicadamente os pequenos elementos da maquete. Olhe mais de perto, incentivou Rafael, apontando para o centro do jardim miniatura. Luísa inclinou-se e então viu. No centro do pequeno jardim sensorial havia uma placa minúscula. Precisou aproximar o rosto para ler o que estava gravado ali. Jardim Luísa Santos. Ela ergueu os olhos confusa. O que é isso? Uma proposta. Rafael sentou-se à sua frente. O conselho aprovou a sugestão de batizar o jardim sensorial com seu nome, em reconhecimento ao seu trabalho inovador no projeto. Não sei o que dizer. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Luísa. Tem mais. Rafael pegou um envelope da mesa e entregou a ela. Isto é mais pessoal. Com mãos trêmulas, Luísa abriu o envelope e encontrou documentos oficiais. Uma proposta formal de bolsa integral para concluir seus estudos em arquitetura, seguida de um programa de mestrado especializado em arquitetura inclusiva, financiado pela Fundação Almeida. Rafael, antes que diga qualquer coisa, ele a interrompeu gentilmente. Quero deixar claro que isso não tem nada a ver com nós. É um reconhecimento do seu talento aprovado por um comitê independente da Fundação. Se decidir que não quer seguir com o que começamos, a bolsa continua válida, sem condições. Luísa ficou em silêncio, absorvendo tudo. A emoção em seu peito era quase dolorosa. Uma mistura de gratidão, incredulidade e algo mais profundo que ainda não ousava nomear. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Rafael pegou suas mãos por cima da mesa. Porque acredito em você, no seu talento, na sua visão, no que pode realizar com as oportunidades certas. Ele fez uma pausa. E sim, também porque me importo com você, mais do que deveria, talvez. E não tem medo das diferenças, dos obstáculos? Tenho. Ele sorriu. Mas como você mesma me ensinou com seu trabalho, os obstáculos existem para serem superados, não para nos deterem. Luísa olhou para a pequena maquete, para os documentos em suas mãos e, finalmente, para o homem à sua frente. Um homem que havia cruzado mundos para encontrá-la. Preciso que entenda uma coisa, disse ela com firmeza. Vou aceitar a bolsa porque é uma oportunidade que nunca sonhei que teria. Mas o trabalho na construtora social, se me oferecerem a vaga, vou aceitar também. Preciso seguir meu próprio caminho, construir minha carreira por mim mesma. Eu não esperaria nada diferente. O orgulho na voz dele era evidente. E sobre nós, ela respirou fundo. Quero tentar, de verdade, mas será difícil. Pessoas vão falar, vão questionar, vão duvidar. Deixe que falem. Rafael se inclinou, aproximando-se dela. A única opinião que me importa é a sua e a da sua família, é claro. Luísa riu. Minha irmã já é sua fã número 1, sem nem te conhecer. E seus pais vão te adorar, especialmente quando souberem que você fala Libras. Meu pai perdeu parte da audição depois do AVC. Rafael sorriu, seus olhos brilhando à luz suave das lanternas. Então, isso é um sim para nós. Em resposta, Luísa levantou-se, contornou a pequena mesa e, pela primeira vez, tomou a iniciativa. Inclinou-se e beijou Rafael suavemente. Um beijo que selava não apenas uma promessa de amor,
mas de parceria, de respeito mútuo, de caminhos que se encontram e se fortalecem. Quando se afastaram, ele sinalizou em libras: "Obrigado por me ver como realmente sou." E ela respondeu, também em sinais: "Obrigada por me mostrar que os sonhos mais improváveis podem se tornar reais." Ali, sob o céu estrelado de São Paulo, no terreno que havia unido seus destinos, Luísa Santos, a estagiária tímida da Zona Leste, e Rafael Almeida, o empresário milionário, descobriram juntos que, às vezes, um simples gesto de comunicação, um cumprimento em uma língua silenciosa, pode abrir portas para um mundo inteiro de possibilidades que nenhum dos dois jamais havia imaginado. E era apenas o começo.